Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez, professor Arley falando. Vamos continuar os nossos estudos da LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Nessa aula eu já vou dar uma dica para vocês. Nas provas que vocês vão fazer, quando vão cair questões de LINDB, se você puder ler a lei toda, pelo menos uma vez, leia. Mas se você tiver muito apertado, você só precisa ler bem, com força, que é o que mais cai, do artigo 1º ao artigo 6º e do artigo 20 ao artigo 30, que são, o artigo 20 e o artigo 30 são as últimas mudanças que a Lei de Introdução às Normas do Brasil, brasileiras passaram. Então, por ter sido mudanças, o examinador pode ser que queira cobrar de vocês isso. E do artigo 1º ao artigo 6º, é onde estão as informações sobre como a lei vai viger, qual é a vacatio legis, como se deve interpretar a lei, que é isso que nós ainda estamos tratando na nossa disciplina, nas nossas aulas aqui virtuais, certo, meus amigos? Então, sejam bem-vindos, professor Arley, mais uma vez, e vamos continuar da análise das lacunas jurídicas e dos meios de integração do sistema normativo brasileiro, que nós já vimos a primeira ferramenta, né, de integração, chamada analogia, e agora nós vamos passar a estudar os costumes jurídicos para podermos abordar como solucionar lacunas jurídicas, já que ao juiz não é dado a ele a faculdade de não decidir, né? O juiz, o Poder Judiciário, após provocado, ele não pode deixar de decidir alegando ausência de lei. Esse é um princípio, inclusive, expressamente previsto na LINDB, né? Na Lei de Introdução às Normas Brasileiras. E para que o juiz tenha ferramentas legais e de interpretação para poder fazer essa integração do ordenamento jurídico como um todo, já que nós também temos o princípio de que o ordenamento jurídico é completo, isso é alguns dizem que isso é uma ficção jurídica, mas é um princípio necessário para que o ordenamento jurídico possa regular a vida social. E, em havendo alguma lacuna aparente, o próprio ordenamento jurídico já oferece ao magistrado que vai decidir as ferramentas de integração dessas lacunas, sendo a primeira delas a analogia e a segunda, a partir de agora, nós vamos dar, que são os costumes. Então, vamos compartilhar aqui nossa tela com vocês para continuar nossa exposição sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Beleza, meus amigos? Vamos lá. Doutores, nós, portanto, partindo agora para analisar a segunda forma de integração do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o que nós chamamos de costume jurídico. Professor, o que é costume jurídico? O que é costume para o direito? O costume é norma jurídica? Vejam, nós no Brasil vivemos sobre um regime jurídico chamado regime de civil law, ou regime romano-germânico, que são as influências que nós recebemos da Europa no nosso ordenamento jurídico. E esse sistema romano-germânico, a principal fonte do direito, um instrumento, diríamos assim, principal para a solução dos conflitos, são as leis escritas, né? Leis que nós chamamos de escritas, leis positivadas em documentos, devidamente aprovadas no parlamento, com sanção do Poder Executivo respectivo, com publicação nos diários oficiais, e aí, a partir daí, vigência, certo? Então, nós vivemos num sistema que, primordialmente, faz uso da lei, do texto normativo, como fonte do direito. Mas o nosso próprio texto normativo, a nossa LINDB, reconhecendo que a complexidade do mundo, muitas vezes, não permite que o legislador preveja todas as situações na lei, a própria LINDB vislumbra a possibilidade de a existência de algumas lacunas nesse ordenamento jurídico. E, para que não haja lacunas, em virtude do princípio da completude do ordenamento, a própria LINDB cria instrumentos de integração dessas lacunas. Nós já vimos o primeiro, que é a analogia,
e agora estamos vendo os costumes. Os costumes, meus amigos, o costume jurídico, o costume capaz de produzir norma jurídica, consiste na prática uniforme, constante, pública e geral de determinado ato, de determinado comportamento, tendo as pessoas que praticam esses atos a convicção de que ele é necessário juridicamente, de que ele é obrigatório. Esse é o conceito de costume jurídico. Joia? Há países cujo ordenamento jurídico se baseiam nesses costumes, nessas tradições. Aí nós dizemos que esses países possuem um sistema jurídico baseado no common law, né? É muito presente na Inglaterra, nos países anglo-saxões, Dinamarca, Suécia, Noruega, nos Estados Unidos. Países que as normas jurídicas foram sendo desenvolvidas por uma reiterada prática da própria sociedade, dos próprios povos, ao longo de séculos de história, práticas essas que foram tidas como necessárias para a vida social, e, por que não dizer, cogentes, obrigatórias para os membros daquele grupo social. E práticas essas reconhecidas pelos tribunais, portanto, legais, jurídicas, né? Por isso que nós dizemos que o costume é uma fonte subsidiária do direito, secundária do direito. Ele é utilizado no nosso ordenamento jurídico brasileiro quando há uma aparente omissão, uma aparente lacuna no ordenamento jurídico. E aí o juiz, como ele é obrigado a decidir, ele vai olhar dentro do sistema normativo se tem alguma norma expressa regulando aquele problema que chegou para ele julgar. Não havendo, ele vai verificar qual é o costume jurídico da região para poder tentar integrar o ordenamento jurídico e dar uma decisão com segurança, né, e respeitando a LINDB, né, integrando o sistema. Decisão essa que, a partir daquele momento, vai formar uma norma jurídica concreta entre as partes e poderá ser utilizada, inclusive, como precedentes, né, precedentes judiciais, para os casos em que se repetirem aquela situação, até que o legislador venha e regule aquela situação fática por uma norma jurídica legal, aprovada no parlamento com a sanção do presidente. Então, o costume é isso, certo? E para você, portanto, reconhecer o costume, do conceito dele, você consegue perceber que o costume, ele possui dois elementos para poder ser definido. O primeiro elemento é que se trata de uma conduta reiterada, prevista, exercida durante muito tempo, tradicionalmente, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Conduta reiterada. E, além desse elemento do costume objetivo, que é a conduta reiterada, nós temos um elemento subjetivo, um elemento psicológico, que é a convicção de todos os membros daquele grupo social de que aquele costume, não só ele é necessário para a vida pacífica dentro da sociedade, como ele é obrigatório para todos. Então, nesse sentido, no sistema jurídico brasileiro, o costume é um instrumento secundário, uma fonte secundária do direito que permite a integração do sistema jurídico e do ordenamento jurídico quando existir lacunas aparentes. Tá certo? Professor, o costume ele pode ser classificado de várias formas, não é isso? Eu digo exatamente. Exatamente. Existem costumes jurídicos que são segundo a lei, existem alguns que são paralelos ou vão além da lei, e existem alguns que são contra a lei, certo? E o aplicador do direito, o juiz, quando vai decidir o caso concreto, ele tem que verificar se aquele costume que ele está pretendendo utilizar para integrar o sistema está de acordo com a lei, ou seja, ele é secundo legem, se ele é paralelo à lei, se ele vai além da lei, ou se ele é contra a lei. Se o costume é contra a lei, havendo conflito entre a lei posta, a lei positivada, a lei escrita, o texto normativo e um costume contra a lei, vai prevalecer a lei, né? Porque o nosso sistema interno no Brasil
como eu já disse, é o sistema romano-germânico, sistema de civil law. Beleza. Então, professor, costume segundo a lege é o quê? É o costume que está de acordo com as leis. O ideal em uma sociedade é que as leis traduzam os valores culturais, os valores morais, os costumes daquele grupo social. Quando a lei traduz isso, ela tende a ser mais efetiva e, portanto, ser cumprida voluntariamente pelo grupo social ao qual ela vai regir. Certo? Então, costumes segundo a lei são aqueles que estão de acordo com a lei, o texto normativo. Certo? Ele é previsto na lei. A lei, portanto, reconhece a sua eficácia. A própria lei reconhece a sua eficácia. Isso é o ideal, né? Às vezes nós temos num país, inclusive no nosso país, leis que se afastam das tradições de determinados grupos sociais. Se afastam dos nossos valores morais, dos nossos valores religiosos, dos nossos valores culturais. E esse afastamento faz com que dificilmente aquela expressão aconteça no Brasil chamada a lei pegou. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, a lei pegou. Porque, às vezes, o nosso legislador quer transformar a sociedade e os valores da sociedade por meio das leis. Nos países de cultura costumeira ou de common law, a lei nasce da base para ser transformada em atos judiciais, precedentes judiciais, para se tornar cogente. No nosso país e no sistema de romano-germânico, muitas vezes as leis são criadas da elite ou dos poderes para poder influenciar a sociedade numa mudança cultural ou numa mudança de comportamento. Efetividade. Mas a ideia é que o costume seja sempre segundo a lei. Certo? A segunda situação do costume é o costume praeter legem. E é importante vocês aprenderem essas expressões, porque cai assim na prova. Bom? Costumes secundo legem, costumes praeter legem, costumes contra legem. O costume praeter legem é o costume que vai além da lei. Né? Um exemplo de costume que era aceito nas nossas práticas sociais era o cheque pós-datado. Né? O cheque, por definição legal, é uma ordem de pagamento à vista. Só que a lei não proibia que fossem emitidos cheques com datas posteriores. Mas essa prática, a lei não proibia, né? E essa prática acabou se tornando recorrente no mercado, né, de cheques nas nossas vidas sociais. A gente fazia um cheque para daqui a 30 dias. Em regra, pela lei do cheque, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, mas você fazia um cheque com a data para ser pago daqui a 30 dias. Esse era um costume que vigorava e vigora, por que não dizer ainda, na vida social. Cada vez menos se utiliza cheque, mas ainda é possível a emissão de cheques pós-datados. Esse costume ele é praeter legem, ele é além da lei, ele não contradiz a lei, é aceito juridicamente, e quando da interpretação do direito ou da resolução de lacunas, o juiz pode considerar esse costume como fonte secundária do direito, de modo a solucionar alguma lacuna que venha a surgir, algum conflito envolvendo questões de cheque, por exemplo. E, por último, nós temos os costumes contra a legem. Costumes contra a legem, meus amigos, aí são aqueles costumes que estão em desacordo com a lei. Eles não são, em regra, pela doutrina majoritária, válidos, porque no nosso sistema, como nós já dissemos, vigora o sistema do civil law. Então, a lei é a fonte primária do direito no nosso país, com base na própria interpretação sistemática, né, da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Nós temos a Constituição, que no sentido amplo pode ser considerada uma lei, a lei maior de um país, e nós temos as leis infraconstitucionais, abaixo da Constituição. E os costumes contra a lei, ou seja, costumes que desrespeitam as disposições da lei, em regra, eles não são aceitos
no nosso ordenamento jurídico, tá certo? Costume contra a legem. Vou trazer um para vocês aqui. Quem aqui já ouviu falar do jogo do bicho? Né? O jogo do bicho. Ele é um costume em várias comunidades, em várias cidades do interior, até nas capitais. As pessoas praticam o jogo do bicho, mas o jogo do bicho é uma contravenção penal. É proibido pelo nosso ordenamento jogar no bicho. Mas ainda assim, em virtude de valores arraigados na nossa cultura, de tradições históricas, uma boa parte das pessoas pratica esse costume contra a lei, contra a legem. Não são reconhecidos juridicamente. Se o indivíduo que pratica isso for detido, ele vai responder uma ação penal e vai ser, diríamos assim, condenado por uma contravenção penal. Né? Principalmente quem gerencia e quem pratica, né? E ofere lucros, né? Com o costume do jogo do bicho, certo? É um costume contra a legem. Não é aceito como para fundamentar decisões, por exemplo. Tá joia? Então, são essas as classificações de costumes dentro do nosso ordenamento jurídico. Os costumes, portanto, são fontes secundárias para o preenchimento, para a solução das lacunas. Apenas excepcionalmente, importante dizer a vocês, pode-se admitir um costume contra a legem. Professor, o senhor poderia dar um exemplo, professor? Meus amigos, eu posso dar um exemplo, certo? Nós temos aqueles indivíduos que são chamados de cambistas, né? Cambistas são aqueles que fazem o jogo do bicho. E tem uma relação com o dono da banca do jogo do bicho. Lembrando que o jogo do bicho é proibido, é uma contravenção, em tese não deveriam existir cambistas recolhendo o jogo do bicho. Ou uma relação de trabalho entre um cambista e o dono da banca, né? Porque aquilo é uma contravenção penal amplamente aceita pela sociedade brasileira ou pelos vários grupos sociais na prática, certo? Beleza. Essa relação do cambista com o dono da banca é uma relação que tem todas as características de uma relação de trabalho, de modo que, excepcionalmente, a Justiça do Trabalho, às vezes, reconhece o vínculo trabalhista, por exemplo, entre o cambista, o que faz o jogo, e o dono da banca, para poder garantir direitos trabalhistas mínimos aos cambistas. Isso já teve jurisprudência nesse sentido, decisões dos tribunais trabalhistas nesse sentido, não deverá cair na sua prova, mas é importante você ter essa visão geral, né? Porque vai que cai. Ninguém tem condições de adivinhar o que vai cair. Então, vocês têm que saber essas três possibilidades. Costumes segundo a lei, costumes pré-legem, lembre do exemplo do cheque pós-datado, e costumes contra a legem, lembre do exemplo do jogo do bicho. Certo? Em regra, os dois primeiros, costumes segundo legem e costumes pré-legem, podem ser utilizados como fontes secundárias do direito para integrar as lacunas aparentes que há no sistema. Em regra, os costumes contra a legem não podem ser utilizados para integrar o sistema jurídico, ordenamento jurídico. Essa é a regra. A exceção que nós encontramos na nossa história jurídica são as relações entre os cambistas, aqueles que recolhem o jogo do bicho das pessoas, dos clientes, e o dono da banca do jogo do bicho, o bicheiro, efetivamente, pois já houve reconhecimento pela Justiça do Trabalho dessa relação como uma relação de trabalho. E, por último, nós temos aí, antes de nós irmos para questões, princípios gerais do direito, a última forma de integração do direito previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Os princípios gerais do direito são princípios orientadores do sistema, do ordenamento jurídico. Existem vários princípios do direito previstos na nossa Constituição, existem princípios do direito previstos no âmbito do direito administrativo, do direito civil, do direito penal. São normas que criam vetores axiológicos, ou seja, direcionamentos para o intérprete do direito aplicar o direito. Então, princípios gerais do direito são a terceira fonte subsidiária do direito brasileiro e terceiro instrumento a ser utilizado pelo aplicador do direito para integrar o sistema normativo quando da existência de lacunas. Certo? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês lembrarem aí dos princípios que estão na nossa apostila aí. Ó. Que exemplos de princípios gerais? Sum
Quic tribuere, dar a cada um o que é seu, é um dos princípios gerais do direito. Honesti vivere, viver honestamente, é outro princípio geral do direito. Não causar dano a outrem, neminem laedere, não causar dano a outrem, são expressões latinas para traduzir princípios gerais do direito romano que até hoje vigoram em nossa vida, e na nossa vida jurídica, e que devem, inclusive, nortear o próprio legislador na edição de normas jurídicas e, por que não dizer também, os aplicadores do direito quando da resolução de casos concretos. Tranquilo, doutores? Beleza. Outros exemplos de princípios gerais do direito, nós também podemos aqui citar um, ó. Quem pode o mais, pode o menos. Nós temos o princípio da moralidade, que vocês já devem ter estudado em direito administrativo, o princípio da legalidade, que vocês já devem ter estudado no direito administrativo, o princípio da igualdade. Né? Então, os princípios são normas jurídicas basilares que orientam o aplicador do direito e orientam o legislador, inclusive, na edição de leis. Certo? Beleza. Assim, os princípios gerais do direito englobam os princípios do direito romano, os postulados básicos da doutrina, da jurisprudência e da cultura jurídica de um determinado país, bem como podem ser vistos como as premissas éticas que inspiram a elaboração das normas. Beleza, professor. E equidade, professor? Equidade é o quê? A equidade, meus amigos, ela não é um meio para suprir lacunas, pois ela não está no rol previsto na LINDB, certo? Ela não é um instrumento para suprir lacunas. É um meio auxiliar de interpretação do direito, mas ela não é prevista na LINDB como instrumento de suprimento de lacunas, ou que nós chamamos de integração das normas jurídicas ou do ordenamento. Certo? A equidade consiste na busca de um ideal de justiça. Todo juiz, ao analisar um caso concreto, deve fazê-lo, além de analisar as normas jurídicas, os princípios jurídicos, a lei, efetivamente, deve estar imbuído da ideia de promover o que é justo. Esse deveria ser o norte que guiasse todo juiz. Né? Portanto, o juiz deve julgar com equidade, buscar prolatar uma sentença, emitir uma sentença que garanta a vigência do ordenamento jurídico, a aplicação da norma jurídica, com equidade, com justeza, com a busca de um ideal de justiça. Julgar por equidade no Brasil, formalmente falando e com base nas previsões da LINDB, é a hipótese de decidir sem limitações técnicas. O juiz julgará por equidade quando a lei assim autorizar. Existem casos em que a lei autoriza o julgamento por equidade, porque, como eu já lhes disse, a equidade, o julgamento deve se dar dentro do Brasil com base no sistema civil law, sistema que se baseia na lei como fonte do direito, na expressa disposição da lei. Se a lei não foi julgada inconstitucional, em regra, o juiz deve julgar com base no que está lá posto, pois a lei traduz o que se entende por justo dentro de um país que vive sob o sistema do positivismo e do civil law. A ideia de justiça não é a ideia de cada juiz. Né? Cada juiz não deve tentar impor a sua ideia de justiça nos processos concretos, mas ele deve reconhecer e traduzir a ideia de justiça colocada na lei, no texto da lei e no texto da Constituição. Essa é a teoria, essa é a fundamentação de um sistema e a consequência de nós vivermos em um sistema de civil law. Mas há alguns casos em que o ordenamento jurídico já previu a possibilidade de se julgar por equidade. E alguns exemplos nós temos aqui, o artigo 20, o antigo artigo 20 do parágrafo 4º do antigo CPC dizia que nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a fazenda pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante a apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas A, B, C e D do parágrafo anterior. Essa era a redação do antigo artigo 20, parágrafo 4º do CPC, que ainda existe no novo CPC, todavia,
sobre outra numeração, né? No atual CPC, essa disposição, que era prevista no CPC de 1973, atualmente ela está prevista no artigo 82, artigo 85 e no artigo 85, parágrafo 8º do novo CPC, certo? O novo CPC alterou essa disposição, já vou até botar aqui, artigo 85, parágrafo 8º do novo CPC, certo? Era uma autorização para que o juiz julgasse por equidade. Também o artigo 2º da Lei 9307 de 96 dizia o seguinte, lei de arbitragem. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Também o artigo 15 da Lei 5.478, Lei de Alimentos. O juiz deve utilizar a equidade quando da fixação do quanto a ser pago na pensão de alimentos. Artigo 7º e 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. Então, todos esses são exemplos de normas jurídicas que permitem o julgamento por equidade. Certo? Nós estamos nessa fase, nessa metodologia desse curso de Direito Civil, tentando trazer para vocês os conceitos básicos da LINDB, não apenas lendo a lei, mas reforçando a necessidade de vocês lerem, tá certo? Para que depois nós façamos as questões e vocês tenham essa visão geral antes de ir direto para as questões, porque talvez assim vocês consigam compreender melhor todos esses temas que estamos tratando na LINDB, tá bom? Vamos lá, mais agora para um fenômeno que pode acontecer no nosso ordenamento jurídico, que a LINDB prevê as formas de solução, certo? O primeiro fenômeno que nós podemos... Esse fenômeno que nós podemos chamar de antinomia, antinomia quer dizer o seguinte, anti é contrário, nomia quer dizer norma, vem de nomos, de norma, certo? A antinomia é um fenômeno que acontece quando há um conflito entre normas jurídicas. Uma norma diz que você deve ir para o norte, outra norma diz que você deve ir para o sul. Quando isso acontece dentro do ordenamento jurídico, nós temos a ocorrência do fenômeno chamado antinomia das normas jurídicas. Tá bom? Também é conhecida essa antinomia como lacuna de conflito, ou lacuna de colisão, duas normas colidindo uma na outra. Certo? Isso é o fenômeno da antinomia. Antinomia é o oposto de lacuna, né? Porque lacuna é a ausência da norma. Antinomia é uma presença no ordenamento de duas ou mais normas conflitantes entre si. E para que isso seja solucionado, a LINDB traz instrumentos para o aplicador do direito resolver esse conflito. As antinomias ocorrem quando, numa mesma situação fática, há duas ou mais normas aplicáveis à matéria, havendo de se encontrar qual é a norma efetivamente que regula aquela situação. Certo? Então, quais são os requisitos, professor, para que aconteça uma antinomia? Para que haja uma antinomia, ambas as normas têm que ser válidas e vigentes. Né? Se há uma norma já revogada, não se fala em antinomia, porque você só vai aplicar a norma que está vigente. Quando a norma tem que ser válida, se a norma é julgada, por exemplo, inconstitucional, e ela está em conflito com outra norma que é dita constitucional, também não há antinomia. Beleza. Além disso, as normas devem apresentar soluções divergentes. Uma lei permite, outra proíbe, uma lei fala que o ato é válido, outra fala que o ato é nulo. Nessas situações, o próprio sistema jurídico, na LINDB, prevê como o juiz vai solucionar esses conflitos, e nós vamos já adentrar esses instrumentos de solução de conflitos de antinomias, certo? Se as soluções das normas forem convergentes, não acontece antinomia, né? Uma norma vai estar complementando a outra. A gente diz que há um diálogo das fontes. Nós temos duas normas regulando a matéria de forma uma complementando a outra. Isso não é antinomia. Antinomia é quando há um fato
duas ou mais normas regulando aquele fato e elas dando soluções para aquele problema, para aquele fato, soluções que são contraditórias. E aí é preciso solucionar isso, né? Porque o indivíduo e a sociedade e o conflito não podem ficar sendo regulado dentro de um sistema por normas que são conflituosas entre si. Joia? Vamos falar aqui da classificação das antinomias e vamos já encerrar esse vídeo. E nos próximos vídeos a gente vai para a resolução de questões continuando a nossa aula, certo? Então, a classificação da antinomia, meus amigos, ela pode ser resolvida a partir... a classificação pode ser quanto ao critério da solução, quanto ao grau da antinomia, certo? E são essas duas formas de classificação. Classificação quanto ao critério de solução e classificação quanto ao grau da antinomia. Quanto ao critério de solução, as antinomias podem ser reais ou aparentes. Quando há uma antinomia real, o conflito entre o direito à vida e o direito à liberdade de crença religiosa, por exemplo. São dois direitos. Nós temos o direito à vida e nós temos o direito de liberdade religiosa. Então, imagine uma pessoa que está ligada a uma religião chamada Testemunha de Jeová, que não permite a solução, não permite a transfusão de sangue, né? Em virtude de um motivo de crença, de fé. Beleza. Como é que se resolve isso quando acontece esse conflito, né? Solução, né? A solução dada pelo nosso ordenamento jurídico a solução seria a elaboração de uma nova norma ou uma aplicação de um critério justo. O juiz deve buscar a justiça do caso concreto. Hoje em dia, se houver uma luta, um conflito em que o médico tem que decidir sobre a vida de alguém e a necessidade de fazer transfusão de sangue e o respeito à sua liberdade religiosa, o nosso ordenamento jurídico não prevê, autoriza o médico a promover a transfusão de sangue, dando primazia ao direito à vida. Certo? Isso já está reconhecido dentro do nosso ordenamento jurídico. Já foi motivo de muitos debates, mas hoje é reconhecido como a solução adequada para esse conflito, por exemplo. É um conflito real. Você tem direito à vida, mas você tem uma fé. A sua fé é algo tão forte e ela prega que você não deve fazer transfusão de sangue, receber sangue de outra pessoa no seu corpo. Isso gerou esse conflito durante muito tempo, mas a jurisprudência hoje no Brasil ela é praticamente pacífica, no sentido de que o médico, em virtude até do juramento que ele faz, ele deve usar todos os instrumentos para salvar a vida do seu paciente. Portanto, em sendo necessária uma transfusão de sangue em alguém que seja testemunha de Jeová, o médico poderá executar essa transfusão de sangue para salvar a vida desse paciente. Nesse sentido, vai estar havendo até mesmo um desrespeito à liberdade religiosa daquele paciente, da família daquele paciente. Mas o objetivo aí, na ponderação dos princípios, a jurisprudência brasileira compreendeu que a vida, por ser condição, inclusive, para o exercício dos demais direitos da própria liberdade religiosa, a vida deve ser privilegiada e o médico está autorizado a fazer isso, a transfusão de sangue, sem sofrer sanções administrativas ou penais, certo? E também existem situações em que há uma antinomia meramente aparente. Essas antinomias aparentes é que permitem que o juiz, utilizando dos instrumentos que a LINDB prevê, as resolva, tá certo? Show de bola. E antinomia, professor, em relação ao grau. Bem, nós temos antinomias de primeiro grau, nós temos antinomias de segundo grau, certo? Que são antinomias que são solucionadas pelos critérios previstos na LINDB, né? São conflitos entre normas cujos critérios de solução estão previstos na LINDB. O primeiro critério de solução de conflito de antinomia de primeiro grau é o critério hierárquico. Uma lei superior, ela revoga uma lei inferior. Então, a Constituição, que é a nossa lei suprema, se lá tem uma disposição dizendo, por exemplo, que a pena de morte é vedada, exceto no caso de guerra declarada, e o legislador faz uma lei, altera o Código Penal, e para definir a pena de morte, por exemplo, para aquele que praticou o crime de homicídio, essa lei,
quando em conflito com a Constituição que proíbe a pena de morte, ela vai ser derrogada, ela não vai ser aplicada. Ela vai ser julgada inconstitucional e, portanto, vai ser afastada na hora de se aplicar o caso concreto. Então, quando houver uma hierarquia entre normas, prevalecerá a norma hierarquicamente superior. O segundo critério de solução de conflitos, de normas, de antinomias, é o critério cronológico. Se você tem uma lei antiga regendo a matéria de determinado modo e vem uma lei nova regendo essa matéria de outro modo, essa lei nova vai revogar a lei antiga, certo? Então, a lei posterior, lex posterior, derogat lege priori. Ou seja, a lei posterior revoga a lei anterior, quando for com ela incompatível. E o último critério para resolver antinomias de primeiro grau é o critério da especialidade. O critério da especialidade diz que, se você tem uma lei genérica sobre um tema, e você tem uma lei especial, uma lei que trata de forma mais especializada aquele tema, o aplicador do direito, se essas duas disposições legais forem conflitantes, o aplicador do direito deve aplicar a lei especial, pois lex speciale derogat lege generale. Então, esses são os 3 critérios previstos na nossa língua para a solução de conflitos, de antinomias, né, de conflitos de lei, certo? Critério hierárquico, critério cronológico e critério da especialidade. Professor, você pode dar um exemplo do critério da especialidade? Posso. Nós temos o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal regula todo o procedimento penal de uma ação penal criminal. E nós temos o Código Eleitoral, que prevê crimes eleitorais e que dentro dele possui normas processuais penais. O Código Eleitoral é uma lei especial em relação ao Código de Processo Penal. Aquelas normas do Código Eleitoral que regulam o processo penal eleitoral, as ações penais eleitorais, são normas especiais em relação à norma geral do Código de Processo Penal. Havendo conflito entre elas, deverá o juiz aplicar a norma do Código Eleitoral quando estiver sendo processado pessoas pelo cometimento de crimes eleitorais, certo? Isso é um exemplo claro aí, fácil, que eu me lembro agora, porque eu trabalho na justiça eleitoral, então está na minha cabeça. Beleza, meus amigos? E, para nós finalizarmos essa aula, vamos falar agora das antinomias de segundo grau. As antinomias de segundo grau acontecem quando há conflito entre esses critérios de solução, certo? E aí, nesse caso, é preciso que o aplicador do direito faça uso de um metacritério, um critério que não está previsto na lei expressamente na LINDB, mas que é superior aos critérios fixados na LINDB. Então, imaginemos aí um conflito entre o critério cronológico e o critério hierárquico, né? Lex posterior inferiore non derogat priori superiore. Então, um conflito, por exemplo, entre a Constituição da República Federativa do Brasil e o Código Civil Brasileiro, vai prevalecer o critério hierárquico. Ou seja, quando houver um critério cronológico e um critério hierárquico em choque, prevalecerá o critério hierárquico. Certo? Temos um exemplo aí da Lei Complementar número 95, de 98, que trata como o legislador deve elaborar uma lei, deve elaborar uma norma jurídica. Diz a Lei Complementar 95 que, ao final de toda lei, deve-se colocar a cláusula: essa lei entrará em vigor em tantos dias. Então, a Lei Complementar número 95 diz isso. Beleza. Então, a contagem, a vacatio legis deve sempre ser expressa na lei. Ok? Show de bola. A contagem da vigência de uma lei deve ser em dias. É isso que está aqui na nossa Lei Complementar 95. O Código Civil Brasileiro traz em seu texto que o Código Civil passaria a vigorar depois de 1 ano da sua publicação. Foi isso que disse o Código Civil Brasileiro. Se a lei complementar exige que seja contada em dias, dever-se-á transformar 1 ano em 365 dias. Nisso,
o Código Civil Brasileiro passou a vigorar no dia 11 de janeiro de 2013. Houve um conflito aqui de critérios de solução de antinomias, certo? Quando acontece um conflito entre o critério cronológico e de especialidade, lex posteriori generalis, non derogate priori speciale, ou seja, lei posterior geral não derrogará a lei especial. O Código Civil Brasileiro de 2002, quando entra em conflito com o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor regula a norma de direito civil. E o Código Civil veio em 2002. O CDC veio em 1990. O Código Civil derrogou as normas do CDC? Não. Mesmo sendo uma lei ordinária, tanto quanto o CDC sendo posterior a ela, o CDC continua valendo, porque o CDC é norma especial em relação à norma geral do Código Civil Brasileiro, que veio posterior. E o último conflito que pode acontecer entre os critérios é o conflito da especialidade e o conflito do critério hierárquico, né? Um conflito entre o critério da especialidade e o critério hierárquico. Diz o princípio seguinte: lei especial, lex speciale inferiore, non derogate generalis superiore. Então, o Código Civil veio depois da Constituição. A Constituição é hierarquicamente superior ao Código Civil. Se houver normas no Código Civil desrespeitando a Constituição, o Código Civil, mesmo sendo mais especial, não vai revogar as disposições constitucionais. Pelo contrário, ele deverá se adequar às normas da Constituição. Tá certo? Show de bola. Esses critérios, esses conflitos entre os critérios, eles não são tão comuns nas provas, certo? O que vocês mais têm que saber são esses três critérios aqui: o critério hierárquico, o critério cronológico e o critério da especialidade. O critério hierárquico diz que a lei superior revoga a lei inferior naquilo que foi incompatível. O critério cronológico diz que a lei posterior revoga a lei anterior naquilo que foi incompatível. E o critério da especialidade diz que uma lei especial revoga uma lei geral naquilo que com ela foi incompatível. Esses conflitos de segundo grau, eles não são muito cobrados, mas é importante a gente ter uma visão geral, porque vai que cai, né? Então, meu papel aqui é apresentar a vocês todas as possibilidades que vão cair na sua prova. Esse é meu compromisso. Por isso que eu quis abordar nesse primeiro vídeo aqui, nessa parte 1 da aula, os critérios de solução de antinomias e apresentar todas as possibilidades de antinomia. Então, com isso, nós vamos encerrar essa aula e já continuaremos nosso estudo da LINDB, verificando a vigência da lei no tempo, certo? Assistam às aulas na sequência, certo? Continuem estudando, tenham compromisso com vocês mesmos e com a meta que vocês querem alcançar, e o resultado virá. Bom? Estudo de concurso é foco, dedicação, disciplina e persistência. Bom? Porque o nosso baú do conhecimento, toda vida que a gente estuda um pouquinho, ele vai sendo preenchido. E sempre muito importante dizer a vocês, é preciso fazer muitas questões. Por isso que já no próximo vídeo, nós vamos fazer algumas questões ainda, tratando de todos esses tópicos que eu estou abordando até agora. Então, vamos encerrar esse primeiro vídeo da aula 2, parte 1, e já a gente inicia aí o segundo vídeo, vocês poderão assistir a continuidade dessa nossa aula. Até logo, bons estudos, um abraço do professor Arthur.